Olá pessoal, nessa apresentação a gente vai falar sobre por que é que a gente entende ser importante a obtenção de orientação técnica e de apoio legal jurídico para os procedimentos de adesão às transações tributárias. A gente já viu que a adesão a uma transação tributária demanda um certo conhecimento da legislação aplicável e também dos procedimentos técnicos e burocráticos que devem ser adotados para que a adesão seja feita corretamente, além de uma avaliação criteriosa dos elementos que compõem os aspectos jurídico, técnico e econômico. Historicamente, temos que a grande maioria dos contribuintes que aderiram aos antigos programas de parcelamento acabaram por perder tais programas, sendo deles excluídos e arcando muitas vezes com enormes prejuízos, exclusivamente porque não contaram com auxílio especializado. De certa forma, a depender da quantidade de débitos que o contribuinte possui e também dos valores envolvidos, todo o trabalho pode ser desenvolvido pelo próprio contribuinte, até como medida de economia, evitando assim investimentos em recursos humanos e recursos tecnológicos destinados a executar os procedimentos necessários. No entanto, esse entendimento não deve prevalecer quando envolvidos valores significativos ou quando há uma grande quantidade de débitos envolvidos e também diversas espécies tributárias, diversas situações, tais como débitos inscritos e não inscritos em dívida ativa, débitos objeto de execução fiscal, débitos já com penhora ou bloqueio de numerário ou quando oferecidas garantias, e ainda quando já existe a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica ou responsabilização solidária ou subsidiária dos sócios e gestores. Dito isso, e mesmo nos casos em que não há valores significativos envolvidos e que não o envolvam grande complexidade em seus atos de gestão, em que os sistemas disponibilizados pela Fazenda já pareçam suficientes para a adoção e o acompanhamento de todos os procedimentos, é altamente recomendável que o contribuinte conte com a orientação de profissionais especializados no assunto. De tal maneira, acreditamos que não somente o ato de adesão a uma transação tributária, como também todos os procedimentos preliminares, deve contar com a atuação de gente que entenda do assunto e possua experiência na área. E a gente vai dizer o porquê disso. Existem em nossos tribunais milhares de ações judiciais que discutem as diversas espécies tributárias que são cobradas pela mesma fazenda que ora está propondo as negociações. Dessa maneira, é praticamente impossível que não exista um ou outro crédito tributário, dentre esses tantos que podem ser objeto de negociação, que tenha sido considerado indevido pelo reconhecimento da ilegalidade ou da inconstitucionalidade das leis que os regem. Só a título de exemplo, nós temos os créditos decorrentes da incidência do PIS e da COFINS sobre o ICMS, que já foi reconhecido inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Outro exemplo é a incidência das contribuições devidas a terceiro, juntamente com a contribuição previdenciária, sobre valores superiores a 20 salários mínimos, que também já foi reconhecida como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Um outro exemplo é a incidência da contribuição ao PIS sobre a folha de salários sobre as entidades sem fins lucrativos, filantrópicas ou não. Além de inúmeras outras que a Fazenda Pública já manifestou que concorda com o aspecto da sua inexigibilidade e já editou, inclusive, uma portaria manifestando isso. É necessário, portanto, que seja feita uma análise criteriosa quanto à questão que envolve exatamente a exigibilidade desses tributos no momento anterior à negociação para o seu pagamento, na medida em que, uma vez feita a negociação, ocorre a confissão desses débitos, ainda que tais débitos já tenham sido considerados inexigíveis e a própria Fazenda já tenha reconhecido esse aspecto. Ainda que seja possível discutir tal aspecto judicialmente posteriormente à negociação, a experiência tem dito que as chances de êxito são reduzidas, considerando que uma das condições exigidas para que seja feita a negociação é a seguinte. Artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 13.988 de 2020. A proposta de transação deferida importa em aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta lei e em sua regulamentação, de modo a constituir confissão irrevogável e irretratável dos créditos abrangidos pela transação, nos termos dos artigos 389 e 395 do Código de Processo Civil.
o que por si só já exige que seja feito um trabalho prévio, objetivando identificar a existência de eventuais créditos que, se confessados e negociados, resultará, na verdade, em o devedor abrir mão de seu direito de não pagar e fornecer à fazenda elementos que expressem essa condição de forma irrevogável. Daí porque a gente fala na necessidade da orientação técnica e do apoio legal e jurídico. E a gente fala em 3 aspectos que devem ser avaliados. O primeiro é o aspecto jurídico. É que a legislação das transações carrega uma forte carga de discricionalidade entregue às autoridades fazendárias, dando a elas o poder de regulamentar e de decidir com base em critérios extremamente subjetivos, ainda que partindo de critérios objetivos dispostos na lei. De modo que sempre será essencial uma análise aprofundada de toda essa legislação, para que se possa certificar que todas elas são coerentes e legítimas e de acordo com o que estabelece o Código Tributário Nacional e também a Constituição Federal, e não prejudicam o contribuinte interessado em transacionar o crédito tributário. E a análise desse aspecto é essencial para que o contribuinte possa fazer a transação com segurança e com menos riscos. O segundo aspecto é a análise técnica. Na análise técnica, deverão ser buscados todos os elementos que justifiquem a necessidade e a viabilidade de ser efetivada uma transação, considerando do lado do devedor a situação de cada débito que se pretende transacionar e os valores que o compõem a título de principal, juros, multas e encargos legais, além do seu enquadramento como dentre aqueles possíveis de serem objeto de uma negociação. Aqui também deve ser feita a análise de todo o crédito tributário passível de negociação, objetivando excluir todo e qualquer crédito que seja inexigível, esteja prescrito ou que deva ou possa ser deixado de fora da negociação, caso não apresente risco para o contribuinte se procrastinado o seu pagamento. Finalmente, o aspecto econômico. Uma vez analisados os aspectos jurídico e técnico, será necessária a análise da situação econômica do devedor, a fim de se identificar a sua real capacidade de liquidar o débito nos valores e nos prazos previstos na proposta de transação, e bem assim para assumir as demais obrigações previstas também na proposta de transação, tais como as de manter em dia os tributos vincendos, quando houver essa determinação, fundo de garantia, dentre outros. E também de regularizar eventuais créditos tributários que forem inscritos em dívida ativa após a adesão, a depender da modalidade de transação a ser efetuada. Sobre esses 3 aspectos, a gente sugere que haja uma conversa bem aprofundada para evitar surpresas no momento da adesão.